Então, é, eu vou começar a falar sobre interações intermoleculares. Então, a gente já resolveu as ligações químicas, a gente já resolveu a ligação iônica, já resolveu a ligação covalente, já viu geometria molecular. A gente já sabe quando a molécula é polar ou não. Eu não falei ainda em ligação metálica, mas na continuação de interações intermoleculares, eu falo um pouco sobre a ligação metálica, que é muito pouco comentada no ensino médio, mas a ideia hoje é falar sobre essas interações que são responsáveis na formação da matéria visível. Então, quando eu vejo um copo com água, o representante, que é a substância, ela aparece conectada a outras substâncias até formar a matéria visível, e esse tipo de interação que é responsável pela propriedade física, pela propriedade específica daquela substância, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, entender que para falar em interação intermolecular, eu tenho que relacionar duas coisas. Eu tenho que relacionar o tipo de ligação química, no caso a gente vai falar hoje de ligações covalentes, e saber se essa molécula é polar ou não. É a primeira coisa que a gente tem que observar, é quanto à polaridade dessa molécula. Então, por exemplo, a molécula de HCl. O que a gente tem aqui é uma ligação química entre o hidrogênio e o cloro, onde o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então o cloro é parcialmente negativo, o hidrogênio parcialmente positivo. O que significa isso? Significa que nessa ligação covalente, onde eu tenho um par de elétrons que pertence tanto ao hidrogênio quanto ao cloro, esse par de elétrons está mais próximo do cloro, porque é o elemento que tem maior capacidade em atrair essa nuvem eletrônica. Tá? Então eu posso representar tanto com esse delta minúsculo, falando quem é parcialmente negativo e quem é parcialmente positivo, ou colocar essa setinha, que seria um vetor na direção do elemento mais eletronegativo. Então, o que eu tenho aqui é a observação de uma ligação química covalente formando uma molécula polar. Agora, se eu tenho mais de uma molécula, essas moléculas elas têm interações entre elas. E aí é o tipo de molécula, aí novamente eu falei, se é uma molécula polar ou não, é esse tipo de molécula que vai falar qual tipo de interação que ocorre entre essas moléculas. Então, interações intermoleculares, tá? Interações entre moléculas. E aí veremos o seguinte, para as moléculas só tem 3 tipos de interações, tá? E outra coisa, eu posso fazer uma relação direta em relação à propriedade física, eu falei isso no início da aula, e o tipo de força intermolecular. Então, a partir dessa aula, a gente consegue enxergar uma molécula, e só em observar se ela é polar ou não, eu posso fazer um comparativo entre duas moléculas e analisar quem tem maior e quem tem menor ponto de ebulição, por exemplo. Então, quando eu analiso a matéria sólida, líquida ou gasosa, e eu tento observar enquanto a agregação de moléculas, ou quantas moléculas são agregadas, a gente comenta desde o ensino fundamental que o estado sólido é uma matéria muito agregada, estado líquido menos agregado, e o estado gasoso muito menos agregado a isso ainda, tanto que ele ocupa todo o espaço que lhe é oferecido. Essa agregação nada mais é do que interações intermoleculares ocorrendo. Então eu posso falar que no estado sólido, como a matéria tem pouca liberdade, tem muita interação intermolecular, ela se organiza melhor. Na verdade, se eu tenho a mesma substância representada no estado sólido, líquido ou gasoso,
o tipo de interação é a mesma, mas a energia que eu forneço para o sistema que é diferente. Quanto mais energia eu forneço para o sistema, maior vai ser a energia cinética, maior vai ser a tendência dessa substância escapulir dessa interação intermolecular. Então é por isso que eu posso relacionar propriedade física com força intermolecular. Quanto mais forte essa atração intermolecular entre moléculas, mais difícil vai ser desagregar, mais difícil vai ser passar de estado físico. Então, maior vai ser o ponto de fusão ou maior vai ser o ponto de ebulição. Tá bom, gente? Vamos lá. Primeiro tipo de interação. A gente vai chamar de dipolo induzido. Eu vou explicar por que ele é um dipolo induzido. Na verdade, é uma interação dipolo-dipolo, que são duas moléculas que têm o mesmo caráter apolar. Ou forças de London ou forças de Van der Waals, tá? Vamos lá, primeira molécula de metano. Seria qualquer representante entre os hidrocarbonetos. Então, olha que dica bacana. Qualquer hidrocarboneto, ele vai ter um caráter apolar. Então, qualquer hidrocarboneto, qualquer molécula formada apenas por carbono e hidrogênio, o tipo de interação entre moléculas vai ser uma interação do tipo dipolo induzido, dipolo induzido. Mas que interação é essa, gente? Só para a gente entender um pouco. O mais importante é que ela tem uma interação do tipo dipolo induzido. Isso é o mais importante para vocês. Agora, só um entendimento de onde que vem esse tipo de interação. Vamos lá. Ligações químicas não são estáticas. Então, isso aqui é uma fotografia da molécula, mas essa ligação carbono-hidrogênio, esse hidrogênio tem uma certa liberdade, tanto na rotação em torno do próprio eixo, quanto na vibração dessa ligação carbono-hidrogênio. Então, essa ligação ela vibra. Quanto mais energia eu forneço, maior vai ser a vibração. Então, moléculas não são estáticas. Como moléculas têm vibrações, elas podem formar dipolos que não são próprios das moléculas. São dipolos que ocorrem em algum momento por conta dessa vibração. Uma molécula que forma um dipolo momentâneo, ele pode induzir a formação de dipolo em outras moléculas. Então, esse caráter é um caráter que abrange toda a matéria formada por moléculas apolares. Então, primeiro seria a formação de um dipolo que não é permanente. Depois, olha, se eu tenho uma região com mais elétrons, é natural que, se eu aproximar de uma molécula, eu vou ter a formação de um dipolo positivo próximo a esse dipolo negativo. Eu vou ter uma repulsão eletrônica e a formação de um dipolo negativo numa região oposta. E assim vai. Tá? Então, daí que vem esse tipo de interação. Mas como não é uma interação permanente, ela ocorre naquele momento, depois por indução em outras moléculas, não é um tipo de interação forte, mas existe. Tá? A molécula que tem interação do tipo dipolo-dipolo é mais simples de entender, porque são moléculas polares, tipo essa propanona. O átomo mais eletronegativo é o oxigênio, então a nuvem eletrônica está mais próximo do oxigênio, então eu tenho um oxigênio parcialmente negativo e o restante da molécula parcialmente positivo. Então o que a gente consegue enxergar? A parte da molécula que é parcialmente negativa, ela consegue interagir com a parte parcialmente positiva de outra molécula. E aí eu consigo entender esse aglomerado molecular e a formação dessa matéria formada por moléculas de propanona. Então, um polo negativo interagindo com um polo positivo. Moléculas que têm dois polos. Moléculas que têm um dipolo. Um polo positivo e um polo negativo interagindo com outras moléculas. O que difere da molécula apolar?
Na molécula apolar, aquele dipolo não era permanente. No caso da molécula polar, esse dipolo é permanente. Então, isso é próprio da molécula. Eu não tenho uma indução. Isso é da natureza desse tipo de molécula polar. Então, essa interação ela é permanente. Um outro tipo de interação, que também é uma interação do tipo dipolo-dipolo, mas eu acabo dando um nome diferente, a gente chama de interação de hidrogênio, é porque é uma molécula polar, onde a diferença de eletronegatividade ela é a maior possível. Vamos lá, vamos pensar o seguinte. Entre os elementos químicos, quais são os mais polares? Quais são os mais eletronegativos, desculpa? Os ametais. E depois os metais. Então, de cara eu posso falar que a metal é mais eletronegativo do que metal. Agora, entre o metal e o ametal, o hidrogênio seria o ametal de menor eletronegatividade. Tá? Então, se eu relacionar os elementos de maior eletronegatividade com o hidrogênio, eu vou ter a maior diferença possível de eletronegatividade. Tá? Então, quando que ocorre interação de hidrogênio? Sempre que eu tiver o flúor, o nitrogênio ou o oxigênio em uma molécula ligada diretamente ao hidrogênio. Então, um exemplo. Molécula de água. Eu tenho oxigênio ligado diretamente ao hidrogênio. Olha, é uma molécula polar. É uma molécula que tem dois polos, que tem o dipolo. Por que eu não chamo de interação de polo-dipolo? Apenas para deixar claro que é uma interação mais forte entre as moléculas polares, onde tem essa maior diferença de eletronegatividade. É como se esse polo negativo e esse polo positivo fosse o maior possível. Tá? Então, eu tenho o polo negativo de uma molécula interagindo com o polo positivo de outra molécula. Tá? Então, essa interação aqui é a interação de hidrogênio. Só um exemplo, tá? Um exemplo prático. Quando eu tenho as bases nitrogenadas da formação de um DNA, então como que a timina ela consegue interagir com a adenina? Através de interações de hidrogênio. Então essa estrutura tridimensional, essa dupla hélice da formação do DNA, ela só fica estável porque eu tenho essas interações intermoleculares do tipo ponte de hidrogênio conseguindo estabilizar a molécula nesse tipo de geometria. Tá? Só um exemplo. Vamos lá. Qual é o nosso objetivo? É entender quais são as interações intermoleculares, conseguir olhar a molécula e entender quais são as interações intermoleculares. Isso é muito simples. Se a molécula ela é apolar, interação de London. Se a molécula é polar, ou é dipolo-dipolo ou ponte de hidrogênio, ou interação de hidrogênio. Quando é interação de hidrogênio? Quando eu tenho nitrogênio ou oxigênio ligado diretamente ao hidrogênio. Quanto maior a interação intermolecular, maior será o ponto de fusão e o ponto de ebulição. A gente já discutiu, a gente já falou sobre isso. Então eu posso falar que ligações de hidrogênio, interações de hidrogênio, são mais fortes do que dipolo-dipolo, são mais fortes do que dipolo induzido. Então eu posso falar que compostos que têm interações de hidrogênio tendem a ter um maior ponto de ebulição do que compostos que têm dipolo-dipolo, do que compostos que fazem dipolo induzido. Por que tendem a ter? Porque a gente vai ter que analisar um conjunto. A gente vai ter que olhar para a molécula e entender que a molécula, às vezes, não tem apenas um tipo de interação. Tá? Então, alguns exemplos. Olha. Eu peguei essas três moléculas. Hidrocarboneto, então é uma molécula apolar. Esse oxigênio está no centro de uma geometria angular. E aqui eu tenho uma hidroxila. Galera, qualquer composto orgânico, não qualquer foi forte,
praticamente todos os compostos orgânicos que têm uma função orgânica, ela vai ser uma molécula polar. Eu não posso falar todos, que quando a gente entrar em isomeria, em moléculas que têm isomeria cis e trans, a gente pode observar moléculas que têm função orgânica, mas são apolares, mas só nesse caso, tá? Mas tem essa função orgânica, é uma molécula polar. O oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Tem hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio, é a molécula que faz interação de hidrogênio. Então aqui, forças de London, dipolo, ligação de hidrogênio. Como são moléculas que têm basicamente o mesmo tamanho, em termos de quantidade de átomos, o que eu observei? A molécula que tem interação de hidrogênio tem ponto de ebulição igual a 98, dipolo 8, forças de London 0. Então, está exatamente de acordo com aquilo que a gente comentou. Quanto maior a interação intermolecular, maior vai ser o ponto de ebulição. Então, moléculas que têm ponto de hidrogênio têm maior ponto de ebulição. Ponto. O que eu posso fazer também? Eu posso observar moléculas que são iguais em termos de interações intermoleculares. Olha, eu estou observando uma molécula que tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 6 carbonos, 7 carbonos. E o ponto de ebulição é 36, 69, 98. Então, eu observei que quanto maior a cadeia carbônica, maior o ponto de ebulição. Então, eu não posso utilizar como argumento a interação intermolecular, porque é a mesma. Então, quando ocorre um empate em termos de interações intermoleculares, quem tiver a maior cadeia carbônica, quem for a maior molécula, certamente terá o maior ponto de ebulição. Mas, galera, presta atenção. Isso só vale quando eu tenho moléculas com o mesmo tipo de interação intermolecular. A gente está comparando moléculas apolares. Outro tipo de situação. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. São moléculas que têm a mesma quantidade de carbonos. São moléculas que têm o mesmo tipo de interação intermolecular, são hidrocarbonetos. São moléculas apolares. Mas observo que essa molécula que não é ramificada tem um ponto de ebulição 36 e a molécula ramificada tem ponto de ebulição 28. Então, uma nova regrinha. Para moléculas que têm o mesmo tamanho, moléculas mais ramificadas têm o menor ponto de ebulição. Tá? Qual seria a explicação para isso? Superfície de contato. Se eu analisar duas superfícies planas, elas conseguem interagir por inteiro, como se fossem duas moléculas lineares. Agora, se eu tenho moléculas ramificadas, essa superfície de contato fica comprometida. Então, como a molécula não vai conseguir interagir tão bem com outra molécula, diminui a interação intermolecular. Então, é natural que diminua o ponto de ebulição. Vamos comparar, por exemplo, o propanol e essa amina. Propanol faz ponte de hidrogênio, hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio, hidrogênio ligado diretamente ao nitrogênio, só que essa molécula que tem hidroxila tem ponto de ebulição 98, e essa molécula que tem essa amina tem ponto de ebulição 48. 1, 2, 3 átomos de carbono, 1, 2, 3 átomos de carbono. Então, mesmo tipo de interação intermolecular, mesma quantidade de carbonos, então tamanhos relativamente iguais entre as moléculas. Por que esse álcool tem um ponto de ebulição maior? A explicação seria: o oxigênio é mais eletronegativo do que o nitrogênio. Então, a interação entre moléculas de propanol ela vai ser mais efetiva, mais forte do que interações entre moléculas de amina.
Agora, se eu comparar essa amina com uma amina que tem uma cadeia carbônica maior, então, novamente, é o mesmo tipo de interação intermolecular, mas como eu tenho uma amina com uma cadeia carbônica maior, é natural que tenha um ponto de ebulição maior. Então, não tem muito o que avaliar, tá? Então, a primeira coisa que eu avalio, tipo de interação intermolecular. Depois, se empatar com o tipo de interação intermolecular, moléculas maiores, moléculas menos ramificadas e maior diferença de eletronegatividade. Vou deixar guardadinho. Próxima aula, semana que vem, a gente fala um pouco sobre solubilidade, tá? A gente continua falando em interações intermoleculares, mas agora como que uma molécula interage com outra molécula diferente, sendo uma um solvente, a outra o soluto, e a gente vai ver que tem tudo a ver com tipo de interação intermolecular. E eu aproveito para falar um pouco também sobre a formação desse retículo cristalino, que seria a formação de matéria formada por ligações iônicas, e também falar um pouco sobre ligação metálica. Tá bom, gente? Beijinho, até semana que vem.